Igreja, abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. O perfil do soldado de Deus. 3 características essenciais para enfrentar o gigante da vida. Hoje a gente vai refletir um pouco numa passagem muito conhecida de todos nós. Com certeza, os pequeninos, se estivessem aqui, saberiam dizer toda essa história. É a história do grande combate, o grande confronto Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos fazer uma oração? Santo Eterno Deus, Pai amado, nos colocamos diante do Senhor, diante de Ti, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para entender a Tua palavra. Nós clamamos a Ti que o Senhor venha nos confrontar e nos consolar diante das dificuldades da vida, que o Senhor venha ser conosco e moldar o nosso caráter para que a gente possa ter coragem de glorificar o Senhor em tudo que a gente venha fazer. É isso que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. O perfil do soldado de Deus. É muito importante a gente parar para prestar atenção que quando a gente se converte, quando temos a nossa conversão, nós não somos, de uma certa forma, chamados a um momento de lazer para sempre. Antes de tudo, nós somos convocados para uma batalha. Paulo não vai chamar os cristãos a vestirem uma roupa confortável, um terno, para um evento. Ele não fala, vistam um terno de Deus, vistam uma roupa confortável de Deus. Ele chama a gente a vestir a armadura de Deus. Nós estamos diante de tudo, embora vejamos ou não vejamos, sejam elas visíveis aos nossos olhos ou invisíveis aos nossos olhos, estamos em uma batalha. Batalhas espirituais, batalhas essas que por muitas vezes se tornam mais visíveis diante de momentos acalorados, mas às vezes invisíveis. Batalhas travadas no nosso próprio coração contra o pecado. A verdade é que vivemos em batalhas e o povo de Deus sempre esteve diante de grandes dificuldades, obstáculos. Se você parar para prestar atenção logo no começo, fugindo do faraó, temos Moisés e o Mar Vermelho. Então, que grande obstáculo. Um grande obstáculo a ser passado para que pudessem chegar à terra prometida. E aí eles passam e não acaba por ali. Temos também o exemplo de Josué e a muralha de Jericó. O povo de Deus, ele sempre se vê diante de obstáculos humanamente intransponíveis. Obstáculos humanamente que nós olhamos, nós nos deparamos, nós temos antes de tudo medo. Antes de tudo nós temos aquela grande interrogação em como eu vou vencer isso. Como eu vou lidar com essa situação? Como eu vou vencer esta guerra? E quando a gente vem para 1 Samuel, capítulo 17, a gente não vê nada diferente. Muito pelo contrário. Davi aqui, um adolescente ou um jovem, para os que os consideram aqui um pouco mais velho, mas a maioria dos teólogos vão trazer Davi aqui como um adolescente. Ali, 15, um pouco mais, talvez. A verdade é que, fosse nos dias de hoje, Davi estaria ou aqui na sexta-feira para o plano B, ou no sábado para o plano B, tendo acabado de completar a idade do plano B. Davi era o mais moço, mais novo dos seus irmãos. E ele recebe a missão do seu pai de ir levar suprimentos para os irmãos que estavam no fronte de batalha. Quando ele chega lá, tá uma agonia, tá um zum, porque havia um gigante
que até então, há 40 dias e noites, ele afrontava o povo de Israel. E ele falava assim, vem e envia um homem para lutar contra mim. Se ele me vencer, seremos escravos, seremos servos de vocês, mas se ele não me vencer, se eu derrotar, vocês servirão os filisteus. E diante daquele desafio, aquele gigante chamado Golias bota medo em todo mundo. Não é pouco. Golias tinha quase 3 metros de altura. A ponta da lança de Golias pesava ali seus 6 quilos, mais ou menos. A armadura de Golias por volta dos seus 60 quilos. Um pouco mais, um pouco menos. Quem não se assustaria? Aquele gigante se levanta, afronta o povo de Israel, convoca eles a um duelo, e todo mundo fica com medo, até o próprio Saul, que era alguém de porte, alguém mais alto, tem medo. Gigantes. Gigantes não estão apenas nas histórias antigas. Talvez você esteja se perguntando o que poderiam ser gigantes. Quais são os gigantes das nossas vidas? E podemos elencar vários, diversos gigantes. Talvez o seu gigante seja uma situação de saúde. Talvez o seu gigante seja um problema familiar, uma dificuldade familiar. Talvez o seu gigante seja uma atual situação financeira, onde você esteja passando por dificuldades. Talvez o seu gigante seja um pecado que você tem lutado constantemente e não tem conseguido vencer. O fato é que nós estamos diariamente diante de gigantes. E a palavra de Deus nos traz características essenciais para que nós venhamos a vencer os gigantes da nossa vida. Amém? Quando nós olhamos para a história de Davi, ainda pequenino, e esses gigantes, nós olhamos para a nossa vida, você pode perguntar, Rodrigo, como é que uma situação financeira pode ser um gigante na minha vida? Por vezes, em situações financeiras difíceis, nós tentamos dar um jeito para obter mais lucro. Talvez alguém possa se sentir tentado a fazer uma manobra ou não declarar algo correto no imposto de renda. Às vezes, uma dificuldade na sua família, de relacionamento, pode ser um gigante. Porque você se sente, por muitas vezes, puxado a não obedecer os mandamentos de Deus, sobre amar o próximo, sobre confrontação bíblica. Às vezes há momentos de saúde, dificuldade de saúde na família, sejam gigantes porque nos chamam a praguejar, a murmurar. Golias aqui, ele não se levanta apenas como um adversário, mas contra alguém que tenta impedir o povo de Deus de glorificá-lo e de alcançar e de estar diante da promessa de Deus. E os nossos gigantes são esses. Todas aquelas coisas, todos aqueles sentimentos que dificultam a nossa vida, que tentam nos impedir de glorificar a Deus com o que fazemos, com o que pensamos, com o que planejamos. E eu queria ler com os irmãos do versículo 31 ao versículo 50. 1 Samuel 17, versículo 31 ao versículo 50, a palavra de Deus vai dizer assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele,
pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu, porém, se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém Davi não havia espada. 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Amém? Nós temos, na história de Davi, 3 características essenciais para vencer os gigantes da vida, e a primeira é a confiança em Deus. Davi confiava em Deus. É engraçado que diante de todo aquele exército, aquele menino demonstrava uma confiança em Deus que o fazia não temer. Quando Saul fica sabendo do que Davi vinha conversando e perguntando nos arraiais, Saul manda chamá-lo. Davi chega, vê aquele zuzuzum, vê as pessoas com medo, vê as pessoas fugindo, e ele fala, lá no versículo 26, quem é, pois, este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele confiava em Deus. Ele sabia quem Deus era. E partindo disso, ele entende que toda afronta de Golias contra Israel não era uma afronta particularmente contra aquelas pessoas e aqueles soldados. Antes de tudo, era uma afronta contra Deus. E ele sabia que Deus não deixaria
o seu povo desamparado. Quando vemos versículo 33 ao versículo 37, Saul chama Davi e diz: olha, contra o filisteu você não vai poder ir, você é muito novo. E ele, desde que é novo, é guerreiro. Você não vai conseguir. É algo que não tem como você vencer, porque você não tem porte, você não tem experiência. E Davi responde: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, quando vem um leão ou um urso, eu vou e eu mato. Davi, ele sabia, antes de tudo, que Deus estava com ele, e ele tinha confiança que Deus continuaria com ele, porque antes de tudo, Davi prezava o relacionamento com Deus. Então é importante que a gente venha olhar que diante dos desafios, diante dos gigantes da nossa vida, precisamos antes de tudo confiar em Deus. Por vezes olhamos para as adversidades, olhamos para as barreiras, olhamos para a dificuldade e vemos como nós somos pequenos, e de fato somos. Somos falhos, pecadores, pequenos, falidos, limitados. Mas temos um Deus todo-poderoso. Temos um Deus que por diversas vezes nos livra de leões e ursos. E vale muito para nós pensar, leões e ursos nas nossas vidas, por vezes, são treinamento de Deus para que a gente possa derrotar esses gigantes. Por vezes você se pergunta, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E meu irmão, por vezes isso vai ser um treinamento de Deus, para que você possa enfrentar um desafio ainda maior, para que você possa glorificar Deus em outras situações e outras áreas que Ele precisava trabalhar com você hoje. Leões e ursos não entram na nossa vida por coincidência, mas fazem parte da soberania e do projeto de Deus para nos forjar soldados que Ele quer. Soldados que confiam, porque viram a mão de Deus os livrando em toda situação. Davi viu a mão de Deus o livrando e o capacitando diante de leão, diante de urso. Ele sabia que Golias era só mais um. Era só mais um adversário, era só mais uma barreira que seria vencida por Deus, não por ele. Davi tinha confiança em Deus. Quem é, pois, o incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quem, de fato, são as barreiras, são as nossas dificuldades, são os pecados do nosso coração, são os problemas de inimizade nas nossas famílias, é a nossa situação financeira, é a dificuldade nossa no trabalho. Quem de fato, pois, é esse diante do Deus Todo-Poderoso? O nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus é soberano, é o Criador dos céus e da terra. E isso deveria nos fazer enxergar as barreiras, as dificuldades, como apenas mais um passo que Ele vai nos ajudar a passar. Então confiemos. Antes de tudo, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E se de fato somos filhos de Deus, todo mal que se levanta contra nós cai por terra, porque Deus preza pela nossa perseverança. Deus cuida de nós para que sejamos achados naquele dia com a obra completa em nosso coração. Sejamos fiéis à palavra de Deus. Sejamos fiéis ao que Deus nos chama a viver. Davi sabia que para que Deus fosse glorificado, antes de tudo, ele precisava confiar. Confiar no Deus. E confiança em Deus é a primeira característica do soldado. É a primeira característica que nós precisamos ter para vencer os gigantes da vida. A segunda característica é a dependência de Deus. Você vai falar, Rodrigo, confiança e dependência é a mesma coisa. Não necessariamente. Confiar é saber quem Deus é. Confiar é saber que Ele age. Confiar é entender que Deus tem agido no mundo, que Ele é todo poderoso, é saber o caráter de Deus, mas depender é saber que sem Ele nós não conseguimos transpassar as barreiras colocadas diante de nós.
Depender é quando eu e você nos colocamos de maneira humilde, humilhamos o nosso coração a entender que Deus é o único que pode nos conduzir diante dos grandes desafios. Golias vem para Davi e fala assim: eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou te matar, eu vou te dar as aves dos céus. Versículo do 38 ao 47, nós podemos ver isso. Mas lá mais especificamente, no 43, ele vai dizer: sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando está Golias falando que ele vai acontecer, que ele vai fazer, que ele é forte, que ele vai vencer, Davi olha para ele e Davi fala assim: tu vem contra mim com todas essas coisas de homens, de guerreiros. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Antes de tudo, Davi sabia que a sua vitória não estava baseada no que ele sabia, embora ele fosse muito habilidoso com a funda. Ele sabia que isso não era uma vitória que era dele. Mas antes de tudo, Deus estava à frente dele. Há muitas teorias por que Davi pega 5 pedras. Existe isso. Falaram que Golias tinha mais 4 irmãos. Então, se ele pega ali 5 pedras, ele está mirando uma para cada. Eu vou ser sincero para você, meu irmão. Se eu vou enfrentar o gigante e eu só tenho pedra, eu não vou pegar 5. Eu vou falar: desce uma sacola do Atacadão. Eu vou botar aí pedra, cheixo a rodo, porque eu vou ficar jogando. Ele pega 5. Se existiam mais 4, se eram apenas 1, vocês convinham comigo que 5 pedras para um gigante, eu pegaria mais. Mas antes de tudo, isso demonstra como Davi confiava em Deus. As armas de Davi não eram as armas dos homens. As armas de Davi não eram as armas que os homens usavam para lutar. Quando Saul vai, coloca nele lá, ele pega a espada, ele cinge, ele fala: isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim, eu nunca usei. Ele pega as armas que Deus dá a ele pega o seu cajado, ele pega a sua funda. Aquelas coisas que eram comuns a ele. E ele caminha com elas, ele vai à batalha com elas, mas por muitas vezes nós queremos fazer acontecer, queremos nós fazer com que as nossas batalhas sejam vencidas pela nossa força. Por vezes usamos até de estratégias humanas, de armas humanas. E esquecemos que Deus nos deu armas espirituais e que antes de tudo as batalhas que travamos são espirituais. Não lutamos contra reis, contra príncipes, contra homens, mas antes de tudo contra principados e potestades. E as armas espirituais foram dadas a nós: é leitura da palavra, é oração, é dedicação, é consagração ao Senhor. Por vezes, nós não esbarramos nas fronteiras, nas barreiras, nos gigantes da vida, porque estamos lutando com as armas erradas. Porque, em vez de ligarmos para ver se um ou outro faz acontecer, ajuda, se a gente pede alguém, se a gente corre atrás, se a gente dá o turno dobrado, não sei. Se a gente investe, por vezes esquecemos de fazer o que é essencial, o que é primordial, o que é primário, colocar diante do Senhor, depender do Senhor, orar, ler a Bíblia, nos consagrar. Golias tinha força, tinha tamanho, e se confiava nisso. E deu no que deu. Davi confiava e dependia do Senhor. Ele sabia que a sua vitória só seria concedida diante de Deus. Deus foi quem fez que Davi vencesse o gigante. Ele tinha ciência disso. Ele sabia disso. Por isso a segunda característica para vencermos os gigantes da vida é a dependência de Deus. Dependamos de Deus. Antes de tudo,
tenhamos em Deus a certeza de que, enquanto nós nada podemos, Ele pode todas as coisas. De que Ele é quem conduzirá você a glorificar a Ele na situação que você passa hoje. Rodrigo, eu não consigo mais olhar para a cara daquele meu parente. Eu não consigo olhar, mas eu estou na mesma casa, mas ele me trata mal. Eu estou na mesma casa, mas ele é grosso, ele é ríspido, ele é violento. Eu não consigo. Quando eu encontrar com ele, eu vou dizer um monte de coisa. Eu não vou mais engolir sapo. Eu não vou fazer mais isso. Meu irmão, dependa do Senhor. Peça que Ele use você para glorificar a vida dEle. Rodrigo, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei. Já liguei para todo mundo, eu já procurei. Eu já procurei emprego em todo que é canto, eu já tentei fazer todo tipo de investimento, todo tipo de negócio, eu não consigo. Eu não sei mais. Tem algumas coisas aqui que eu estou fazendo que não estão certas diante do Estado. Meu irmão, glorifique a Deus com a sua vida. Não se ache com pontas soltas, seja irrepreensível e dependa do Senhor e se coloque diante de Deus. E Ele vai estender as mãos sobre você e lhe abençoar para que você possa vencer o gigante. Rodrigo, eu estou prestes a desistir. Vida cristã não é para mim, ser cristão não é para mim. Tem esse pecado me prende, esse pecado me arrasta. Esse pecado, todas as vezes eu estou bem, aí passa uma semana eu caio de novo. E eu não consigo. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não consigo abrir meu coração para outras pessoas. Dependa de Deus. Deus vai conduzir você a pessoas de confiança para que você possa abrir o seu coração, ser discipulado, ser acompanhado, ser aconselhado. Dependa de Deus, não desista, porque Ele vai fazer com que você vença o pecado. Se consagre. É oração, é palavra, a sua vida devocional, como ela anda. Você tem dado as primícias do seu tempo a Deus, você tem dado o que sobra. Dependa de Deus. Segunda característica para vencer o gigante da vida. E a terceira e última característica para vencermos o gigante da vida é a coragem que vem de Deus. Vemos isso no versículo 32 e vemos isso também do versículo 48 ao 51. Davi, antes de tudo, Davi tinha uma coragem que vinha de Deus. Por confiar em Deus, por depender de Deus, ele era corajoso. A coragem de Davi não vinha dele. Enquanto os soldados de Israel todos fugiam, Davi se coloca à disposição. Versículo 32 diz assim: não desfaleça o coração de ninguém, ó, ninguém fica aperreado não, com o cabelo caindo não se preocupa. Eu vou lá, eu vou pelejar contra o filisteu. Davi era corajoso, mas a coragem de Davi não era baseada no que ele podia ter. Golias era muito corajoso, 3 metros quase, forte, experiente, mas a coragem dele era baseada nele mesmo, e por isso limitada. A coragem de Davi não tinha precedentes, a coragem de Davi podia vir qualquer barreira. Eu não sei você, é leão, é urso. Eu passo de moto, o cachorro corre atrás de mim, eu fico já com medo de cair. Imagina um leão, imagina um urso. Davi tinha uma coragem sem limites, porque a coragem dele não vinha da força dele, não vinha da experiência dele, não vinha das armas dele, mas antes de tudo vinha de Deus. 48 ao 51, sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou,
e o feriu, o filisteu, na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Até aqui, eu não sei você, mas se eu estou no fronte de batalha contra o gigante, eu não vou correndo. E eu tenho pedra, eu estou com uma arma de distância, eu vou ali, ó. Eu vou querer estar longe dele. Sei que eu sou bom de mira. Davi sabia que era bom de mira. Eu não vou correndo. Eu vou procurando uma estratégia. Eu vou procurando uma tática. Eu vou lá vendo qual é o melhor lugar, para onde eu vou, aonde eu atiro, talvez qual seja o ponto fraco dele. Davi era corajoso. Davi sai das suas fileiras. Davi corre em frente ao gigante. Davi vai lá. Vai enfrentar o problema. E vence o problema. Mas por muitas vezes nós até confiamos. Nós até dependemos, mas somos covardes. Somos covardes. Vemos os problemas e fugimos dos problemas. Vemos os conflitos e não resolvemos. Não vamos atrás de uma resolução de conflito. Vemos a dificuldade financeira e por muitas vezes também ficamos em casa, cabisbaixos. Vemos que o pecado tem nos atormentado e por vezes nos fechamos dentro de nós e não partimos para cima, para o sentido de ler a palavra, de buscar pessoas que caminhem com a gente. Meu irmão, sabe o que é muito importante? É você ter pessoas que lhe ajudem a glorificar a Deus. Davi estava rodeado de pessoas que falavam: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. O irmão de Davi fala: você não é pastor, você está fazendo o que aqui? Cadê as ovelhas? Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que sejamos encorajados a confiar, a depender e a enfrentar. Fica aqui também algo muito especial para jovens, adolescentes, pré-adolescentes. A nossa geração, ela tem um costume de ter uma dificuldade, tem um problema, se tranca logo no quarto, fecha tudo, apaga a luz e não quer conversar com os pais, não quer conversar com os líderes, não quer conversar com ninguém. Vá para cima do problema, vá vencer o gigante. Você está passando por um problema na escola, converse com seus pais, converse com os seus líderes, abra o seu coração. Nada de ficar preso no quarto, porque quando você se prende no quarto, você é uma presa fácil. Você é uma presa fácil a Satanás, você é uma presa fácil às dificuldades emocionais do homem. Você é mais suscetível à depressão, à ansiedade. Então vá, abra a porta do seu quarto e vá enfrentar as dificuldades. Você tem um problema, alguma dificuldade de relacionamento dentro da sua casa, na sua família, não fuja. Chegue naquela pessoa, converse com ela, diga que a ama. Diga que está ali para poder caminhar com ela, para poder resolver as pendências. Coragem. Não fujamos do gigante, porque quando a gente foge do gigante é aí que ele cresce. E era isso, era 40 dias. Ele ia lá, falava, o povo fugia. Ele falava: 40 dias ele já estava aqui, ó. Ninguém vai vir. Ninguém tem coragem. Coragem que vem de Deus, a terceira característica para vencermos os gigantes da vida. Essas 3 características, elas precisam andar alinhadas. Não tem como você depender e ter coragem se você não confia. Não tem como você confiar e ter coragem se você não depende, você vai falhar. Não tem como você ter confiança e dependência e você não ter coragem. O gigante ele vai continuar em pé. Sejamos achados por Deus como soldados. Soldados valentes. Soldados que não fogem do fronte de batalha. Até porque Ele nos chama, Ele nos convoca. E nós somos o exército de Deus, o povo de Deus, que Ele tem chamado para a instauração do seu reino. Dificuldades, barreiras, empecilhos. Por vezes, o que mais falta na gente é coragem. Quando eu cheguei na igreja, eu e Isabela, a gente ainda éramos namorados. E eu olhava assim, não vou noivar. Não tenho condições para isso,
não vou. Eu, até em um momento, até conversei com ela, tinha pensado em terminar, porque eu não tinha como planejar com ela passos do futuro. Um amigo ficou sabendo, me ligou. O pastor Arthur esteve com a gente no acampamento. Ele me ligou e ele fez: você é louco, meu irmão? Você não ama? Você não ama, você não está compromissado. Vá, siga firme. Confie no Senhor, dependa do Senhor. As coisas não melhoraram, mas continuei. Chega aqui na igreja, pai, tem um diácono da gente. Israel está aí. Olha Israel ali. Meu Deus do céu, olha que Deus usou esse homem. E aí, Rodrigo, mas ele não me chama de Rodrigo, né? Bodinho. E aí, Bodinho, vai casar quando? Eu disse: que casar? Eu não tenho condição não de casar não. Homem, confia. Tu não sabe que Deus vai abençoar. Deus sempre abençoa. Eu pensava: meu Deus, se Deus abençoa, aí vai que na minha vez dá alguma coisa errada. Impossível, meu irmão. Deus abençoa. Deus usa os que confiam e dependem. Esse homem falou tanto. E me encorajou tanto. Que eu não vou noivar. Eu amo essa mulher, eu vou noivar com ela. Noivei. Casei. Estou aqui, ela me aguentando até hoje. Glória a Deus, meu irmão. Não, glória a Deus. Que é para mim, para me aguentar não é fácil, não. Aquela mulher é muito abençoada, meu Deus. Bota a mão assim na vida dela. Mas tenho pessoas que encorajam, que caminham com você nisso. De certa forma também eu vejo que a nossa igreja tem confiado e dependido de Deus. Por vezes nós olhamos para o nosso espaço físico e vemos ele como um gigante. Porque culto após culto estamos cheios. Por vezes não temos espaço para comportar as pessoas, para comportar as nossas salas. E ver a igreja dando o passo de construir o prédio de educação cristã é confiança, é dependência de Deus. Mas eu queria dizer a você também, precisamos de coragem. Precisamos nós, cada um, sermos encorajados e nos encorajar a fazer parte dessa obra, a fazer parte dessa missão. A levantar recursos, a ofertar, a pensar, assim como alguns irmãos já têm feito, o que podem fazer para agregar, é oferecer um curso, oferecer um produto, o que nós podemos fazer. Que a gente também, não só nas nossas vidas, no nosso particular, no nosso pessoal, mas como igreja, possamos pensar grande. Possamos ser confiantes e dependentes e corajosos juntos. Sabendo que Deus abençoa, sabendo que Deus capacita, sabendo que Deus nos usa para a honra e glória do seu nome. E temos certeza que quando tiver tudo pronto, vai ser tudo para a honra e glória do Senhor. Cada projeto, cada aula, cada ministração, cada evento para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu queria convidar você também a ser corajoso nesse sentido. Não fique com medo. Rapaz, se eu oferto tanto, vai faltar. Meu Deus, como é que vai ser? Deus abençoa. Deus capacita. Deus dá direcionamento. As 3 características para vencer os gigantes da vida: confiança em Deus, dependência em Deus e a coragem que vem de Deus. Seja lá um problema financeiro, seja lá a luta contra o pecado, seja lá um problema de saúde na sua família, seja um problema familiar, seja um familiar que ainda não se converteu, ainda não se rendeu aos pés do Senhor. Tem essas características e você terá vitória em Cristo Jesus. Davi é falho. Vemos a história de Davi, Davi é falho, mas para encerrar, queria que você prestasse atenção, que Davi ele aponta para Jesus e Jesus é perfeito. Jesus é o nosso exemplo perfeito.
Mas se podemos lutar os gigantes da vida hoje de maneira certa, de maneira correta, é porque Jesus venceu o maior dos gigantes, aquele que nós não podíamos vencer, a morte, o pecado, a dívida que tínhamos diante de Deus. Se você está aqui hoje, está nos visitando e fala: Rodrigo, eu não conheço a Deus, eu queria viver, eu queria ter essas características, eu queria desfrutar disso. Antes de tudo, você precisa entender que Jesus venceu o maior dos gigantes, o pecado. Jesus pagou a dívida, a gigante dívida que tínhamos com Deus. E é por conta dele que nós podemos batalhar e vencer o gigante das nossas vidas. Então entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Se você quer confiar, depender e ter a coragem que vem de Deus, entregue a sua vida a Deus. Queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e colocar diante de Deus o gigante da sua vida. Rodrigo, eu tenho muitos. Se você conseguir elenco, se você não conseguir aquele que Deus botou primeiro no seu coração, você coloca diante dele. E eu queria que você orasse com Deus sobre isso. E colocasse esse gigante diante de Deus. E pedisse a Deus, confiasse, dependesse, e pedisse a Deus coragem. Santo Eterno Deus, Pai amado, antes de tudo nós te agradecemos, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o maior dos gigantes já foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse nós nunca poderíamos vencer. Precisou o teu filho, Pai, vir. Teu filho se entregar. O teu filho obedecer, para que hoje pudéssemos entregar os gigantes e a tua igreja está diante do Senhor. O nosso coração talvez ressalte gigantes agora. Por vezes não sabemos qual é o maior deles. Não sabemos de quantas pedras nós precisamos. Mas antes de tudo nós sabemos que não precisamos de pedra nenhuma, porque nós temos conosco o Senhor dos Exércitos. E pedimos que o Senhor venha, Pai. Venha trabalhar nos nossos corações, para que a gente possa confiar em Ti, depender de Ti. E sejamos corajosos para enfrentar os gigantes da nossa vida. Não nas nossas forças, mas nas forças do Senhor. Obrigado, Pai, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado porque todo gigante que se levanta contra nós, ele tem data de queda marcada. Não porque somos bons, não porque somos desenrolados ou temos experiência, mas porque o Senhor é com o seu povo. Porque o Senhor preserva o seu povo, o Senhor cuida do seu povo. Então eu peço que o Senhor seja conosco, com o nosso coração, para que a gente venha confiar e depender de Ti, que a gente não venha desfalecer, que a gente não venha fugir dos desafios, mas que venhamos a colocar a nossa vida diante do Senhor, antes de tudo em consagração. Nos conduz a momentos de oração, nos conduz à leitura da Tua palavra cada vez mais, para que a gente possa ser, Pai, encorajado por Ti, e possamos vencer e enfrentar os gigantes com as armas certas, e que ao vencer os gigantes, ao vencer leão, urso e gigantes nas nossas vidas, glorifiquemos ao Senhor. E que as pessoas ao nosso redor venham ver o gigante caído e possam saber que existe Deus em Israel. Existe um Deus que cuida da igreja. Existe um Deus que cuida do seu povo. Existe um Deus todo-poderoso, soberano, que não desampara seus filhos. E que ao ver isso, a nossa vida seja instrumento do Senhor para que outros se rendam a Ti. Ser conosco e nos faz um instrumento na nossa família, no nosso trabalho. Pai, não tira da nossa vida os gigantes. Os gigantes estão lá por um motivo, Pai. Nos capacita a vencer os gigantes. Sejam eles emocionais, sejam eles de saúde, sejam eles financeiros, sejam eles espirituais. Sejam eles relacionamentos. Nos ajuda a vencer os gigantes,
para a honra e glória do Senhor. Quando vencemos os gigantes, o Senhor nos conduz a amadurecimento e confiança em Ti. E o Senhor forja em nós um caráter parecido com o de Cristo Jesus. É isso que nós te oramos, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.